Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Carlos de Souza com o tema O Homem no Mundo. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Olá, minha amiga, olá, meu amigo, olá, minha irmã, olá, meu irmão, irmãos de fé, irmãos de caminhada, irmãos da web fraternal, rádio e TV. Hoje temos a felicidade e a oportunidade de, através desse novo meio de comunicação, que são as mídias sociais, as redes sociais, chegarmos até você. E este momento é um momento muito especial, pois a espiritualidade, há muito tempo, vem nos mostrando e nos preparando para podermos conversar, para podermos dialogar, assuntos que estamos cada vez mais começando, bem no começo, a compreender. E a noite de hoje, nós, na noite, amanhã, à tarde, a hora que for que você estiver assistindo, nós estaremos falando sobre o homem no mundo. Tema que está dentro do capítulo 17, Sedes Perfeito, o item 10. Amarás a teu próximo como a ti mesmo, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Quando o nosso irmão Allan Kardec recebeu a missão de codificar a nossa doutrina, com certeza ele no início não se considerava apto, tanto que relutou a entender todo o processo, pois ele já vivia uma pessoa que era extremamente experiente, um professor, uma pessoa que tinha toda uma bagagem, que era conceituado na sua Paris, passar a falar de um tema em que a sociedade naquele momento via como frivolidade, mas ele, quando foi chamado, realmente foi uma pessoa cética, não deu muito atenção, mas quando começou de novo a ser tocado, ele foi buscar algo que sempre ele buscou em toda a sua vida, a lógica, o sentido. E lá ele foi encontrando e foi entendendo e realmente assumiu a missão de compilar e de fazer toda a nossa doutrina. E quando eu tenho a felicidade, a oportunidade de vir fazer uma palestra, que temos que estudar, ler, eu começo a compreender e a ficar me questionando. Quando foi mesmo que foi escrito o Livro dos Espíritos? Quando mesmo que foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque parece que o assunto foi feito de ontem, algo que está acontecendo aqui no nosso dia a dia. E aí começamos a perceber e a entender que a espiritualidade sempre esteve nos mostrando o caminho. É que hoje nós estamos começando a perceber aonde seguir. Esse tema de hoje, o homem no mundo, algo que, quando a gente pensa em estudar a doutrina espírita, ou frequentar uma casa espírita, ou frequentar um lugar, qualquer que seja, aonde a gente venha frequentar, ligada à espiritualidade, espiritismo, nós somente imaginamos e tratarmos de coisas espirituais, coisas de outros lugares, coisas de outros sentidos em que nós não temos ainda a compreensão. Mas nós chegamos à conclusão e percebemos de que o tempo todo
A espiritualidade está nos trazendo o nosso dia a dia, a nossa realidade. O tema, esse capítulo começa da seguinte forma: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não consistais que nele demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Frutos de caridade e justiça. É esse que é exatamente o grande sentido de toda a doutrina. Onde há caridade, onde não há caridade, não há salvação. Então, a caridade e justiça é que realmente norteiam toda a nossa doutrina. Estando exatamente nesse sentido de que temos que estar o tempo todo exercitando a caridade, não podemos deixar jamais de pensar no amor do nosso Mestre Jesus, que foi o tempo todo, que se transformou, que se encarnou como homem, como um ser humano, para demonstrar de que a caridade, o amor, deve estar presente o tempo todo em nossa vida. Tanto que Jesus, ele não foi quando escolheu os seus discípulos, aqueles que iriam acompanhá-lo, aqueles que iriam segui-los ou que seguiriam a sua missão. Ele não foi escolher lá os the bestes, os melhores. Ele não procurou essas pessoas. Ele foi procurar os the bestes, os melhores de coração. Aqueles que ele sabia que realmente iriam se dedicar àquela doutrina, iriam se dedicar àquela missão. Pois, no mundo, terei provas e aflições. Então, aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, nós imaginávamos que poderíamos pensar assim: poxa vida, já que ele está ali ao lado de Jesus, com certeza ele deve ser uma pessoa que está ali sendo abençoado, que não deve ter nenhum problema, deve estar o tempo todo, sabe, sendo liberado de todas as dificuldades para que possa realmente divulgar e espalhar a mensagem de Jesus. Mas o que o nosso mestre dizia? Os sãos não precisam de médicos. São exatamente aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, por doenças, não doenças somente físicas, mas principalmente doenças espirituais, é que precisam encontrar uma caridade, a justiça do amor, a encontrar a palavra, encontrar uma mão para seguir na sua caminhada. E é exatamente isto que Jesus o tempo todo estava fazendo. Então, quando nós pensamos que o homem está no mundo, exatamente para quê? Para que possamos passar por momentos em que venhamos exercitar a nossa fé. Exercitar exatamente aquilo tudo que aprendemos. Pois o nosso Mestre Jesus, se nós nos dizemos cristãos, e a grande maioria sabe pelo menos o básico da história, daquilo que Jesus viveu, sabe de que a caminhada de Jesus foi feita de muita luta, de muitos desafios, com muito empenho, com muita busca de deixar ali registrado o amor.
principalmente o amor ao ser humano. O amor a que todos pudessem estar seguindo uma nova caminhada, desde que realmente buscassem dentro da sua vida a mudança. Pois nós queremos em muitos momentos de que as coisas aconteçam de uma forma diferente, mas que continuamos agindo da mesma maneira. E lógico, se eu faço sempre do mesmo jeito, com certeza o resultado vai ser sempre o mesmo. Então eu tenho que estar buscando a mudança. E quem pode realizar essa mudança dentro de mim? Somente eu. O nosso Mestre Jesus, ele nos ensina, ele nos mostra o caminho, mas somente nós é que podemos realizar essa transformação. Muitas das vezes nós achamos e buscamos que na mensagem nós possamos nos transformar através daquela mensagem, através daquela música, daquela palestra, ou daquele texto que nós lemos. Mas a transformação e a mudança está dentro. Sou eu que tenho que promovê-la. O nosso Mestre nos dá o caminho. Mas a transformação, ela acontece a partir do momento em que eu realmente permito. Esta é uma das grandes, desculpa essa expressão, sacadas que nós temos que perceber. É de que o que nós passamos aqui nesta nossa passagem aqui na Terra, não é para o nosso sofrimento, e sim para o aprendizado, para que dentro desse aprendizado possamos encontrar a nossa evolução. Então, o homem, quando está aqui no mundo, ele está exatamente, tem que viver as leis da terra, viver as leis do homem, as leis do mundo. Não adianta nada eu querer estar aqui na terra, fazendo esta passagem que eu tive a oportunidade de reencarnar e de escolher para aqui estar. Não adianta nada eu achar que, para eu poder estar cada vez mais evoluído, eu tenho que ficar somente no meu canto, em meditação, lendo os livros de Allan Kardec, as mensagens de Chico Xavier, as mensagens de Divaldo e de tantos outros, ouvindo músicas maravilhosas. E o mundo lá fora é todo um mundo perdido, um mundo que só vive através do sofrimento e do pecado, como muitos dizem. Mas eu não. Eu estou aqui com minha água fluidificada, com o meu momento de paz, eu posso estar sempre bem. Sim, necessitamos estar no nosso momento de paz. Necessitamos estar em momentos em que encontramos o nosso espaço, estarmos ali, nos concentrando na nossa água fluidificada, estarmos pensando, lendo, mas o dia a dia, a nossa vida que está aqui na Terra, ela deve exatamente continuar, seguir. No Livro dos Espíritos, nas questões 766 e 767, nós encontramos a seguinte indagação de Allan Kardec. A vida social está na natureza? Certamente, responde os Espíritos. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida e à relação. Na questão 767, é contrária à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, responde os Espíritos. Pois
que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Afirma-se que o reino de Deus não é desse mundo. Então, este mundo não tem muito valor. Então, o reino de Deus não é desse mundo, então aqui só tem sofrimento, só tem tristeza. Será que essa tristeza que muitos encontramos neste mundo, que nós vivenciamos, ela não está querendo nos ensinar, a nos mostrar que precisamos de encontrar o apoio em uma casa espírita, em um centro de umbanda, em uma igreja evangélica, em uma igreja católica, seja qual for a denominação. Precisamos encontrar um apoio ali. Mas precisamos transformar todo aquele apoio, todas aquelas palavras, todo aquele alento que recebemos, precisamos transformá-lo exatamente na nossa energia, na nossa força, para podermos superar. E ali, a entender e aprender que não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para evoluir. Quantos e quantos momentos achamos que nada mais tem solução, nada mais tem, outro caminho a não ser o desperdício, a não ser, eu me jogar fora deste momento aqui no planeta Terra e achando que isto está só me dificultando o caminho. Mas quando eu percebo de que eu mudando o meu comportamento, eu mudando o meu pensamento, eu começo a enxergar aquilo que nós chamamos de luz no fim do túnel, que na realidade é a nossa luz que está brilhando. É a nossa luz que está brilhando ao nosso encontro. Pois é isto que o homem está aqui no mundo, que nós estamos aqui para poder, através de todas as situações que aqui vivemos, se pensarmos bem, encontramos na maioria das pessoas, na maioria dos dias, na maioria das horas, encontramos momentos de tranquilidade. Como assim? Poxa, eu trabalho num lugar que é um horror. Você não conhece o meu marido. Ele vive o tempo todo me castigando. Como diz o outro, você não conhece a minha mulher. Ela vive o tempo todo me cobrando coisas. Mas será que essa cobrança que a vida está nos trazendo, ela não está nos alertando para que possamos, exatamente nessa cobrança, mudarmos? Então, quando nós começamos a perceber que a maioria do tempo que aqui estamos tendo a oportunidade de aprender, nós começamos a transformar aquilo que é em dor em ensinamento. Como na maioria das vezes, nós temos às vezes dificuldade de entender a lição. Eu me lembro muito bem, nos meus tempos de escola, de ginásio, primário, coisas assim. Eu repeti de ano algumas vezes, por quê? Porque eu não estava nem muito interessado, eu não ligava, eu fazia de qualquer jeito. Até que um dia, uma professora me disse: passar de ano não depende de mim, só depende de você.
E foi exatamente quando eu comecei a perceber que para que eu pudesse passar de ano, eu tinha que estudar, eu tinha que me dedicar, eu tinha que ler, eu tinha que fazer meus deveres de casa. Então, será que neste momento, desta passagem em que encontramos as dificuldades ou encontramos os desafios, nós não estamos tendo a oportunidade de repetir a lição? Nesta reencarnação, estamos tendo a oportunidade de repetir para poder passar de ano. Quem passa de ano não é o professor, é o aluno. Então, que possamos fazer de cada momento em que encontramos um desafio e que consideramos ele maior ou mais pesado do que aquilo que eu acho que eu posso carregar, nós não estamos tendo a oportunidade ali de aprender e mudar e passar de ano. E nesta lição que diariamente recebemos, a mais importante, além de receber, além de aprender, é poder transmitir para aquele que está ao seu lado. Porque em muitos momentos nós fazemos as nossas preces, fazemos as nossas orações e pedimos ao Senhor que nos mostre o caminho, pedimos às entidades que nos mostrem uma energia, uma luz, e que possamos nessa energia, nessa luz, encontrar um novo. E muitas vezes recebemos. E o que fazemos com este presente que recebemos? Guardamos ele só para nós. Ou, no máximo, para um familiar próximo, para uma pessoa que eu gosto muito, eu vou lá e divido. Mas será que este presente não está sendo a oportunidade que eu possa estar dando para aquele vizinho, para aquela vizinha que eu mal converso? Não está sendo a oportunidade que eu estou tendo de falar com aquela pessoa com quem eu nunca nem troquei uma palavra? E nessa troca de palavra, eu encontro ali uma pessoa necessitada, uma pessoa que está carente de uma palavra e que eu já recebi essa palavra e eu posso transmiti-la, posso trocar com ela. Ou ao contrário, eu encontro ali alguém que vinha me trazer uma positividade, uma energia, que vinha me dizer: acorda, percebe que a vida está te trazendo. Eu tenho a felicidade de, no meu trabalho, de encontrar muitos anjos da guarda. Eu me lembro bem, quando eu era pequeno, quando eu comecei a estudar e a entender um pouquinho sobre questões de anjos e tudo, eu achava que o anjo da guarda era um ser com luzes, com asas, com uma auréola, né, que estava ali o tempo todo do meu lado, me mostrando o melhor caminho. Aí depois passou uns anos, eu fui envelhecendo, aí automaticamente envelheci também o anjo da guarda. E aí já passou a ser um senhor barbudo, cabelo todo branco, grisalho também, que estaria ali o tempo todo, me dizendo: filho, não vai por aqui, filho, vai por ali e tal. O engraçado é que eu não encontrava nenhum desses dois, mas encontrava sempre alguém que pisava no meu calo, alguém que falava palavras que eu não gostava, alguém que me mostrava coisas que eu não concordava. E na maioria das vezes, o que eu fazia? Ficava bravo, ou me afastava. Não queria nem saber mais de encontrar essa pessoa. Mas hoje eu tenho a felicidade de entender, ou de começar a entender, que esses sim são meus anjos da guarda.
Por quê? Porque eles me mostram exatamente aonde é que eu tenho que mudar, aonde eu devo melhorar. Porque eles não me mostram aquilo que eu considero que eu seja positivo. Eles me mostram aquela realidade que eu demonstro a eles, que é o meu defeito. E exatamente através dessa mensagem, através de mostrar o meu defeito, me dão a oportunidade de mudar, de crescer. E neste momento, eu posso exatamente, através dessas pessoas, através desses anjos da guarda, que eu sempre encontro, crescer. Isto é óbvio, se eu quiser. Se eu não quiser, eu vou continuar repetindo. Falando como eu estava dizendo naquela hora do meu trabalho, tem uma moça que trabalha comigo, eu gosto sempre de citá-la quando eu faço esse tema, porque realmente é muito marcante. Lá eu sou conhecido como Seu Souza, né? E ela exatamente é uma pessoa que não tem papas na língua, fala tudo, mas ao mesmo tempo está o tempo todo me observando. E toda vez que acontece alguma situação em que eu perco um pouco o meu equilíbrio, fico mais irritado, fico nervoso, ela simplesmente vem só com essa fala. Nossa, Seu Souza, o senhor, justo o senhor falando assim, justo o senhor agindo assim. E eu fico todo sem graça. Já teve um dia até que eu fiquei louco com ela, e aí eu percebi, puxa vida, quanta oportunidade essa moça está me dando para que eu possa melhorar. E quantas oportunidades nós temos na vida de encontrar esses anjos da guarda e nós achamos que estamos encontrando pessoas que estão somente querendo nos prejudicar. Por isso é que nós estamos aqui no mundo, para poder evoluir, para poder crescer. No mesmo livro dos Espíritos, nós encontramos a frase, no livro dos Espíritos não, no texto que nós estávamos falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, sois chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa juventude a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Contar os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. O que Jesus, o tempo todo, está nos trazendo é a oportunidade de exercitarmos a fé, exercitarmos através daquelas pessoas que são os opostos, exercitarmos aquilo que Ele, quando esteve entre nós, nos ensinou. É uma coisa tão fácil, né? Eu chegar para minha esposa, eu chegar para minha filha, para minha neta, eu te amo. Para mim você é tudo na vida. Agora, qual que era a proposta de Jesus? Amai os vossos inimigos. Espera lá. Também amai os vossos inimigos já é demais, né? Não tem sangue de barata também, né? Mas é que tá. Amar quem nos ama, amar quem nós queremos bem, é fácil. Amar o inimigo, o que Jesus nos chama, exatamente estando aqui na Terra, é para que nós exercitemos a nossa evolução. E o amar o inimigo não é dizer que eu tenho que sentar, abraçar, beijar, mas a partir do momento em que eu passo a respeitá-lo, como um outro espírito, como um outro filho de Deus. Pois, se nós acreditamos que Deus é o Pai supremo de tudo, é o Pai de todos, tenha certeza, inclusive daquela pessoa que é o maior criminoso que nós já conhecemos. Ele é Pai, inclusive, daquele que
mandou matar não sei quantas mil pessoas. Ele é o pai, inclusive, daquele que está agora ali na esquina, morrendo de fome. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, se nós somos filhos de Deus, todos somos irmãos. Então, amai o vosso inimigo é amai o vosso irmão. Então precisamos, é por isso que temos essa oportunidade de estarmos aqui no mundo, estarmos aqui na terra. A todo instante, podemos exercitar o amor. Seja qual for o momento, seja qual for a atitude, seja qual for a situação. O homem que está aqui no mundo está aqui para evoluir. E esse tema estar dentro de um evangelho segundo o Espiritismo, qual sentido tem? Que não seja simplesmente para fazer com que a gente perceba que não adianta eu ficar querendo, como às vezes a gente brinca, né? Me jogar dentro de um buraco para deixar as coisas passarem e depois eu saio. Não. Nós precisamos estar o tempo todo encarando. Por quê? Nunca estamos sós. Estamos o tempo todo sendo amparados. Estamos o tempo todo tendo a mão do Mestre em nosso caminho. Gostaria de compartilhar com vocês uma frase que eu ouvi há um tempo atrás de uma entidade, um preto velho. Ele me disse: filho, eu não posso evitar que você caia e bata a cabeça. Você tome o teu picão e caia e bata a cabeça. O que eu posso fazer é colocar a mão embaixo, para que você, ao invés de bater diretamente só no chão, bata um pouco na minha mão, para que alivie um pouco a sua dor. Mas para que você possa perceber e aprender, através daquele movimento, que algo em sua vida tem que mudar. E essa mudança só cabe e só pode ser feita por você. É incoerente em te amar a Deus acima de tudo, mas desprezar o mundo que Ele criou. E achar que isso daqui não tem mais sentido. Esse mundo está perdido. Que mundo é esse, meu Deus? Nós fazemos parte dele. E somente nós podemos mudá-lo. A tarefa do cristão não é fugir do mundo, mas sim abandonar as ilusões. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem do livro Desperte e Seja Feliz, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, que está no capítulo 11, Vida Social. Jesus, na sua condição de Espírito Excelso, jamais se insulou, jamais se isolou, evitando a vida social. Conforme a circunstância e a ocasião, manteve o relacionamento social com aqueles que lhe acercavam ou a quem buscava, desvelando grandiosa missão do ser inteligente na Terra, emulando-o ao estado de pureza, de elevação e demonstrando a brevidade do corpo físico, a transitoriedade do mundo orgânico diante da vida espiritual perene, de onde se vem, para a qual se retorna. A vida social, portanto, está íncita no processo de evolução das criaturas, encarnadas ou não, já que ninguém consegue a realização espiritual seguindo a sós. Que possamos aproveitar esta oportunidade de estarmos aqui na Terra, de estarmos neste mundo e aproveitar todas as lições, todos os ensinamentos que recebemos, principalmente
aquele que Jesus nos deixou, que é: amarás a teu próximo como a si mesmo. Muito obrigado.